Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a avaliar o programa de privatizações que ativos vender e manter. Deve ser ou não alienado o Banco Público? É precisamente a pergunta que lhe faço já de seguida. O PSD acusa o programa do PS de ser pouco robusto e vai um pouco mais longe na política de privatizações que aí vem, pondo em cima da mesa, na calha, a Caixa Geral de Depósitos, a RTP, a Lusa ou a Águas de Portugal. Qual é a posição do PS sobre esta matéria? O programa do PSD é que não o conhecemos. Conhecemos 6 páginas de linhas generalíssimas aprovadas numa noite a semana passada e conhecemos várias encomendas. O livro do professor Pedro Reis, o colóquio do Dr. Carrapatoso. Bom, admite-se que dentro de umas semanas o contributo da equipa do Dr. Catroga. Ora bem, esta questão Caixa Geral de Depósitos, retomando aquilo que foi a síntese da nossa primeira parte do programa, é um exemplo de impreparação e de chauvinismo ideológico. Isto é, nós temos de ter, relativamente à relação com o papel do Estado em áreas como o setor financeiro, temos de ter aqui a atenção a uma intervenção reguladora, a atenção à situação de mercado e à defesa do interesse público e perceber as lições destes anos muito especiais desde a eclosão da crise financeira internacional de 2008. Mas qual é a principal razão para manter a RTP que teve prejuízos durante alguns anos? Repara aqui o seguinte, o que é que nós verificamos aqui? Quem abriu uma gravíssima crise política, a crise política mais irresponsável de 3 décadas de democracia, por cair em cima do momento em que, de um ponto de vista económico ou financeiro, ela mais indesejável seria. Sem apresentar qualquer alternativa ao programa que acabava de ser considerado de forma muito positiva pelas instituições europeias, pelo Banco Central Europeu, pela Comissão. Bom, o que é que temos? Temos nos dias seguintes a apresentação descosida de um conjunto de propostas sem substância, sem coerência, aliás, erráticas. Mas porquê acha que do IVA... Porque acha que esta é uma proposta, neste caso, errática? Repare, nesta altura é exatamente o momento em que não tem sentido que o Estado prescinda daquele que é uma componente decisiva da sua intervenção na área financeira. Mas porque é ainda a galinha dos ovos de ouro? Pode ser considerada a galinha dos ovos de ouro? Não, essa visão de galinha dos ovos de ouro é que é típica de um discurso em que olha para as coisas públicas como ir ao pote. Essa é a visão... Não, mas essa é que é a visão... Mas é rentável, é uma empresa rentável. Não, essa é que é a visão... Pois, mas é que a questão não pode ser colocada assim. É que essa é que é a visão de um líder impreparado que, depois de nada ter dito em Portugal, vai dizer no Wall Street Journal o contrário do que disse na imprensa portuguesa. Vai dizer em Bruxelas que talvez aumente o IVA, põe o Dr. Carrapatoso a dizer que talvez cortar o 13º mês e vem a seguir falar da privatização da Caixa Geral de Depósitos. Isso é que é a prova de uma ausência de consciência, de uma linha daquilo que é a intervenção, vejamos designadamente nessa área. Repare, não há aqui nenhum preconceito, pelo contrário, isso é que diria, bandeiras ideológicas de curtíssimo prazo gravíssimas para os portugueses. No programa, não falamos há pouco disso, mas no programa aprovado, no programa de estabilidade e crescimento, está prevista uma privatização da área de seguros da Caixa Geral de Depósitos. Bom, essa maioritária, minoritária, a questão não estava inteiramente definida. Bom, tem sentido discuti-lo. Se as condições de mercado forem adequadas, o setor segurador é um setor estabilizado em Portugal, funciona como regras privadas, mesmo a área de seguros da Caixa Geral de Depósitos, atua no mercado em condições análogas e competitivas àquilo que fazem as seguradoras privadas. Agora, o Banco Público, portanto, isto para dizer que não há aqui, devemos ter rigor, ponderação, saber do que é que estamos a falar nesta matéria. Essa afirmação dessa bandeira, se é para fazer receita, é uma declaração tão infeliz e impreparada como aquela do ir ao pote. Se tem a ver com uma visão de intervenção no mercado financeiro, a experiência dos últimos 3 anos prova exatamente
quanto é decisivo aqui o Estado dispor de um mecanismo de intervenção no mercado financeiro, regulador, estabilizador, com competência profissional e independência técnica, que resultam, aliás, estou à vontade nisso. Como sabe, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos é um destacado militante do PSD e ex-ministro do professor Cavaco Silva. Portanto, não é sequer essa questão que está em causa. Está em causa, com certeza. Gostava de lhe perguntar também a sua opinião em relação a manter o Banco Público. É uma questão estratégica, tem a ver com dinheiro, tem a ver com o facto de ser ainda uma empresa rentável, ou é uma questão ideológica? Olha, eu talvez disse as privatizações que em Portugal têm já um longo historial e até com bastante sucesso e com bastantes resultados positivos em três questões. As privatizações que já quase que não são, que são aquelas empresas de que falámos há pouco, onde o Estado deve sair, não faz sentido estar ainda com pequenas parcelas, EDP, Galp, etc. Aquelas que são realmente um peso para todos e para o Estado e que é necessário resolver o assunto e que é necessário ver como é que nós não vamos ser mais prejudicados com a sustentação dessas empresas que ao longo de decénios nunca produziram resultados e antes, pelo contrário, agora pesam imenso neste reequilíbrio das finanças públicas e das finanças em geral do país. E depois a questão típica da Caixa Geral de Depósitos. Eu penso que a Caixa, como aliás, a Caixa é um grupo neste momento que está no mercado em concorrência absoluta com todos os outros que tenham grupos semelhantes. Vamos ler com o BCP ou com o BES. A Caixa tem uma característica que é, neste momento, já não é só banco, é seguros e é saúde, por exemplo. Há uma rearrumação que penso que a Caixa nunca fez, que era fazer tal como os outros grupos, holdings completamente separadas, uma holding para a banca e para a banca de investimento e para as atividades parabancárias quando as há, e uma holding para seguros e saúde. E há haver alguma capacidade de poder haver intervenção de privados, ela devia começar por ser a partir das holdings. Ou seja, nas holdings, como verá nos grupos privados que em Portugal atuam, é que estão por vezes sócios estrangeiros ou nacionais que participam em posições de 10, de 15, de 20, seja o que for, mas cujo controle se mantém à mesma, ou se manteria, da Caixa Geral de Depósitos em si. Só que haveria aí uma entrada de privados. No banco, talvez numa segunda fase, nos seguros que está no programa de governo e que penso que volta a estar na mesa com qualquer governo, nos seguros e na saúde. Porquê? Porque exatamente aí tem uma situação completamente diversa. Na saúde, há hoje em dia uma grande concorrência no setor saúde e a Caixa tem que avaliar se é necessário e se lhe convém ter ou não e desenvolver o setor de saúde. E nos seguros? Os seguros da Caixa são uma situação muito peculiar, que eu conheço bem e que sei que, por exemplo, toda essa operação deve ter um valor relativamente importante nos livros da Caixa. E, portanto, quando se fala em privatização, a primeira coisa que é preciso ver é por que valor é que foi feita a aquisição, para que depois não haja menos-valias de uma alienação que se possa fazer dessa área. E, portanto, eu não entendo contornos se a operação prevista de privatização é parcial, é total, é através do mercado... A proposta do PSD é uma proposta parcial. É algo que também muitos observadores deste mercado não entendem. Porquê privatizar parcialmente? Vou-lhe dizer porquê. Porque na altura em que a operação foi feita e se formou este grande bloco segurador da Caixa, o que estava previsto por quem dirigia a Caixa dessa altura e quem fez a operação era exatamente fazer parcialmente através da Bolsa. Ou seja, trazer através da área seguradora e com a confiança de CGD como marca, trazer os pequenos aforradores, os pequenos investidores, alguns institucionais a entrarem no capital agora da área seguradora. Neste momento, não sei se é isso que se pensa ou não, mas devo-lhe dizer que eu penso que a primeira fase era formar holdings especializadas e um dia começar por abrir essas holdings. E a partir daí, então, ver qual era o resultado. O mercado de capitais, porque, ouça, nós também precisamos de centrar-nos, sabendo que temos um mercado de capitais muito pequeno e uma bolsa muito reduzida, temos que a pôr a funcionar, porque ela é uma alternativa exatamente a esta questão dos capitais alheios que as empresas precisam. E, portanto, nós nunca conseguimos fazer isso. Nós percebemos porquê, pela dificuldade, pela falta de massa crítica, mas eu acho que temos novamente que evidenciar essa como uma das soluções
para um futuro, e agora neste decénio em que nós vamos ter sacrifícios, mas vamos com certeza ter outro rumo e crescer, nós temos que entrar com essa parte do mercado de capitais também como uma das soluções possíveis.